Queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no programa Jubileu da Esperança. Queria saudar a todos que nos acompanham pela Rede Excelsior de Comunicação, todos aqueles também que nos veem por meio do YouTube. Nesse programa, nós estamos estudando, refletindo, meditando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II e hoje iniciamos o terceiro bloco, que é sobre a Lumen Gentium. Já estudamos sobre toda a Dei Verbum, sobre a Sacrosancto Concilium e agora chegou a vez de finalmente chegarmos na Constituição Dogmática sobre a Igreja chamada de Lumen Gentium. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco o Padre Jairo. O Padre Jairo é mestre em Teologia pela Universidade de Bolonha, não é isso, Padre Jairo? E também doutor em Família pela Universidade Católica do Salvador e atualmente é professor nas áreas de Filosofia e Teologia. Eu mesmo tive a graça de tê-lo como professor. Então, para mim é uma alegria recebê-lo aqui hoje no programa. Então, uma saudação, Padre Jairo, a todos aqueles que nos acompanham. Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que nos acompanham através da Rede Excelsior. E é uma grande alegria também poder encontrar o Padre Jorge para traçarmos assim, esse diálogo a respeito desse documento importantíssimo em preparação, é claro, a vivência extraordinária do Jubileu de Esperança. Muito bem. Então, o primeiro capítulo da Lumen Gentium é o capítulo que fala sobre o mistério da Igreja. Por que a Igreja é um mistério, Padre Jairo? A gente já explicou aqui, quando falamos da Dei Verbum, o sentido da palavra mistério, que não é aquilo oculto, como muitas pessoas utilizam essa palavra, que ninguém conhece, que ninguém sabe o que é, como uma coisa assombrada, mas é algo que estava escondido, mas Deus nos revelou. Mas nós não conseguimos esgotar, a nossa capacidade humana racional não consegue esgotar aquela verdade de fé, por isso permanece para nós um mistério. Então, esse é o sentido. Mas por que a Igreja é um mistério? Eu gostaria muito de trazer, para podermos assim viajar nessa imagem, né? Porque o nosso conhecimento todo ele é a partir de imagens, né? Exato. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, esse encontro maravilhoso de Jesus, né? Jesus com Saulo, né, que depois receberá o nome de Paulo, Jesus lhe pergunta, mas Saulo, melhor dizendo, né, quem é esse Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Aí ele diz, aí vem a nossa reflexão, mas quem era que Saulo perseguia? Os cristãos. Jesus se coloca então nesse momento como sendo, de fato, o perseguidor, aquele que é perseguido por Saulo, quer dizer, se coloca como sendo o corpo perseguido da igreja nascente. No entanto, sabemos ele é a cabeça dessa igreja. Então aí quando nós entramos para poder falar nesse aspecto da igreja como mistério, é aquela que vai nos dar tudo aquilo que pode nos proporcionar esse acesso a uma vida escondida em Deus, que só pode ser possível a partir do momento em que eu mesmo sou conduzido, como Saulo foi conduzido por Jesus, para assim fazer parte de modo total desse novo corpo que é justamente a igreja. Exato. É interessante, o senhor falou bem, a igreja como um corpo, que é o ensinamento de Paulo também na carta aos Coríntios. A igreja como corpo místico de Cristo. Sim. Antes do Vaticano II, o acento era muito numa concepção jurídica de igreja. É uma sociedade juridicamente ordenada. Não é que é errado dizer isso, mas o Vaticano II não quis focar nesse aspecto jurídico da igreja. Por isso, apresenta a igreja como um mistério, ou seja, como algo que vem como fruto da revelação divina. Então, como é que a gente pode contemplar a igreja assim? Como desígnio de Deus, a igreja como novo Israel, a igreja como novo povo de Deus, a igreja, de fato, como uma das
maneiras de Deus revelar a sua identidade. O Concílio do Vaticano II foi o que permitiu justamente a ter, naquele determinado momento, os tempos modernos, né, uma linguagem, eu acredito que fala-se muito disso, mas sobretudo de perceber como a Igreja poderia responder, como convém, a todas as indagações, todos os questionamentos da sociedade da época e trazer uma concepção de uma igreja que, ao mesmo tempo, pudesse manter o seu aspecto mistagógico, quer dizer, o seu aspecto de mistério, mas ter essa proximidade com o povo, já era mais do que necessário. Novos tempos, novas perspectivas, mas isso não quer dizer que se deveria ter uma adequação à sociedade, vamos dizer assim, civil. Pelo contrário, né? A igreja se lança justamente para poder estabelecer esse diálogo com a sociedade, mas proporcionando a esta sociedade aquilo que pode ser melhor para que ela viva, o homem, né, a mulher, viva da presença de Deus. Exatamente. Porque uma das coisas que o concílio quis foi justamente um adornamento, ou seja, uma atualização dessa mensagem, né? Então, refletir sobre a igreja é fundamental. Refletir sobre a natureza da igreja. Então, a gente pode dizer que a igreja tem uma natureza também divina? E devemos. E devemos, porque senão, né, o Papa Francisco vai justamente, é bastante enfático, né, quando ele diz, olha, tirar o aspecto divino, né, da graça é justamente como colocar a igreja como uma ONG ou qualquer outra. Não que estamos aqui falando de um desmerecimento de uma ONG ou de qualquer associação, mas todas elas têm uma finalidade. E a finalidade da igreja é justamente conduzir o homem à salvação. E a condução do homem à salvação toma ele na sua totalidade, na sua integralidade. E essa integralidade, nada melhor do que conduzi-lo justamente àquilo que dá razão à sua existência. E a razão à sua existência é justamente ali dizer, olha, eu estou no caminho da salvação que me é proporcionado por essa igreja. Exato. Tanto é que a Lumen Gentium, no parágrafo 1, diz que a igreja é sacramento universal de salvação. Sacramento e mistério é a mesma coisa, né? Mistério, na realidade, é sacramento em latim. Então, por que dizer, padre, sacramento universal? Por que é universal? Eu posso trazer o aspecto da catolicidade, né? Igreja católica. Às vezes, na linguagem comum, né, se diz é católica porque está em todo lugar. Não, isso é material. Né? Porque físico, não é só geográfico. Não é isso. Porque possa ser que, vamos supor, uma determinada instituição religiosa esteja em toda parte do mundo, mas não tenha esse aspecto da catolicidade, quer dizer, da universalidade. Né? Então, a universalidade corresponde a dizer que esta igreja, ela detém a plenitude da realização da salvação que for assim transmitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse fato, a mensagem evangélica, ela é universal. Toda ela contém o quê? A boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Eu colocaria esse aspecto, né, da universalidade da salvação. Exato, que a igreja não foi só para um povo, como na primeira aliança Deus fala a um povo, que era o povo de Israel. Mas agora o Messias que vem, Jesus Cristo, é um Messias universal para todos os povos. Então, se a igreja é a continuação da obra de Cristo, ela também deve ser universal, né? Ela não deve excluir nenhum povo, mas ela deve chegar a todos os povos. E por que de salvação? Então, a igreja é sacramento universal de salvação. Então, essa é a finalidade da igreja. Sim, toca a razão pela qual ela é feita,
é para conduzir o homem, então, quando eu digo homem, quer dizer a pessoa humana, a esse encontro, a esse retorno até Deus. Para que a igreja foi feita? Para nos religar, para nos colocar nessa intimidade com o nosso Deus, nos salvando. Exatamente. Isso que é a salvação, é a amizade, é a comunhão com Deus, de inimigos de Deus, agora amigos. Reconciliados. Família de Deus. Eu acho bonito esse conceito da igreja como a família de Deus. Acho que é muito importante, sabe, Padre Jorge, nós não ficarmos justamente nos aspectos mais conceituais, né? Mas procurar um pouco, como faz o Papa Francisco, né? A encontrar na vivência sacramental, a encontrar na vivência fraterna, nas relações estabelecidas por Deus, na verdade, né? Que nós fazemos uns para com os outros, esse aspecto redentor. Né? A redenção, a salvação, longe de ter um aspecto puramente futurista, pelo contrário, é uma realização, é uma atualização da presença de Deus redentora na minha vida hoje. Hoje, a salvação, o que é que Jesus disse para Zaqueu? Hoje a salvação entra nessa casa. Então, a salvação já começa hoje, começou no dia do meu batismo. Sim. Quando eu acesso a esse dia do eterno, né? Tanto é que nas pias batismais da igreja antiga era em formato de octogonal, eram 8 lados, dizendo que pelo batismo se acessa o dia, o 8º dia, que é o dia da eternidade, o dia que já está fora do cronológico. Então isso é a salvação. Sim. E me faz pensar, sabe, quando eu leio algumas reflexões no Sermão da Montanha, e que alguns dizem, mas aqui está o plano de governo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, tudo bem, mas não diz toda a realidade. Porque bem-aventurados os, né? E diz, a interpretação deixa a entender que no futuro, mas não há uma realidade futurista, há uma realidade escatológica. Né? Mas essa realidade escatológica, quer dizer, a eternidade que está como que, entre aspas, presa no tempo, utilizo entre aspas, porque não é isso que, de fato, é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, na nossa própria humanidade, que vai nos elevando a fazer com que a nossa vida tenha essa qualidade da existência desse Deus que quer habitar conosco. Então, quer dizer, os encontros têm que ser encontro redentor. O fazer tem que ser um fazer de modo que a redenção ali esteja presente, para que eu possa dizer, de fato, eu sou um cristão. Exato. Então, a Lumen Gentium diz, a igreja é sacramento universal de salvação e instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano. Então, essa ideia da união com Deus, o apóstolo Pedro usa aquela expressão que nós, antes de Cristo, andávamos como que errantes, sem rumo nem direção, e agora Cristo aparece como pastor e guarda de vossas vidas. E esse lugar é a igreja, né? O lugar, o redil de Cristo, Sim. onde as pessoas se reúnem e estão ali unidas. Antes viviam dispersas e agora estão unidas. Então a igreja é como instrumento dessa união com Deus. Aí me faz justamente trazer para esse momento o aspecto da igreja como mistério. A igreja é mistério universal de salvação. Ela nos diz algo de uma realidade que nós vislumbramos pela fé, mas que já temos posse pela caridade, a união com Deus, porque a união com Deus ela é real, se dá justamente nessa dinâmica da fé, e me faz perceber o quanto essa instrumentalidade ela está vinculada de modo, eu diria até inerente ao seu fundador. Eu não tenho como dizer, eu acredito em Cristo, mas me esquivo da igreja. A salvação Exato. passa pela igreja. Mas atenção, qual é, então, eu tenho que fazer prevalecer o verdadeiro conceito, a verdadeira realidade, a verdadeira natureza da igreja.
Sim, São Cipriano é que diz, fora da igreja não há salvação. E devemos compreender isso, né? De fato, fora da igreja não há salvação, mas a igreja enquanto mistério, Exato. né? A visibilidade da igreja, tudo bem, a gente possa ser quem identifica na sua estrutura hierárquica, querida por Deus, é bem verdade, ou na sua estrutura física, com templos belíssimos e tudo isso proporciona, sim, a uma visibilidade de um aspecto importante da igreja, mas, para além disso aí, podemos assim dizer, mas é a igreja de Cristo que está presente de modo substancial e essencial na igreja católica. E aí é que nós entendemos esse aspecto, né? Não é que todos tenham que se converterem, né? Acho que é muito mais além. Todos necessitam da igreja de Cristo para que aí possam justamente alcançar. Exato, que a igreja que é a continuadora da missão de Cristo, né? Ela é a portadora da salvação porque ela detém os meios necessários para alcançar a salvação. A catolicidade. Exato. Katolon, conforme o todo, né? Diz em grego. Ou seja, conforme o todo da fé, a integralidade daquilo que Deus transmitiu aos apóstolos e os apóstolos a nós. Então, por isso que a igreja permanece um mistério. Porque no meio da instituição humana que ela não deixa de ser uma instituição humana, no meio do pecado dos seus membros, ela permanece sendo esse farol de Deus, esse instrumento de salvação. Então, como é que a gente compreende, Padre Jário, os limites humanos da igreja? Sim. Como é que a gente reflete sobre isso? Os limites humanos da igreja diante da salvação de que ela é portadora? A fragilidade. Vou utilizar um termo que espero que o ouvinte possa compreender bem, não me chame de herético, né? Eu percebo aí a grande fragilidade de Deus, né? Deus, ele chama o homem e a mulher para a santidade, que é um dos aspectos também da Lumen Gentium. Todos somos feitos para a santidade. Esse chamado universal, a santidade está presente ali dentro de nós, a partir do momento em que respondemos a Deus, né? Vem o batismo que nos tira justamente dessa escravidão, do pecado original. No entanto, mesmo sem desejar, mas às vezes vamos trazendo ali algumas ações que não correspondem com essa configuração. Com a santidade da igreja. Né? Aí entra essa fragilidade, né? Às vezes, quando as pessoas vêm, olha, padre, mas eu estou com o mesmo pecado, eu venho me confessar da mesma coisa. Eu disse, e a única certeza que eu tenho, padre, é que depois eu vou pecar. Mas você quer pecar? Não. Aqui está a grande diferença. Senão não poderia nem receber a absolvição, né? A fragilidade está ali, né? Somos pessoas que vivemos desejando a santidade, mas às vezes o que mais se esponta e é manifestado ali são as nossas fragilidades. Homens mas e mesmo mulheres, assim a igreja permanece portadora da salvação. Com certeza. Os pecados que a igreja tem não diminuem em nada a graça que Deus nela atua, né? A sua própria natureza, o que Exato, ela não é isso que justamente faz assim brotar para nós aquilo que de fato corresponde como sendo o fruto da igreja, que é a santificação. Exato. Então, a Lumen Gentium diz que a igreja é sacramento universal de salvação, instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano. Então, isso é muito interessante, que a igreja não é só eu e Deus, Deus Sim. e eu. Existe uma comunidade, Sim. existe um povo. Sim. É um instrumento da união de todo o gênero humano. Então, como compreender a igreja assim? A igreja é comunidade. Quanto mais eu amo a Deus, o meu olhar está voltado para Deus, vamos dizer assim, né? Porque compreendemos Deus como sendo transcendente, né? Que é belo também, né? Sim, claro. Mas muito mais o nosso olhar também deve estar voltado para o homem, para a humanidade. Quanto mais eu passo tempo na adoração, né? O tempo que for necessário, muito mais essa adoração deve qualificar em mim os encontros que eu vou ter com os meus irmãos e com as minhas irmãs.
quanto mais esse aspecto de intimidade com Deus é profundo, muito mais o desejo de vida comunitária, de encontro dominical, né, que se dá, vai ser maduro em mim. Eu não vou, então, nesse sentido, favorecer uma espiritualidade que cada vez me distancie da comunidade. Pelo contrário, né? São João vai dizer na sua carta, quem ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Todo e qualquer movimento místico de espiritualidade que não proporciona esse encontro comunitário, talvez ali exista algo que deva ser corrigido, porque a união com Deus necessariamente passa também na fraternidade para com os outros irmãos. Então, perceber a igreja como comunhão, como não apenas como lugar onde eu vou exercitar minha devoção pessoal a Cristo. Por isso que é interessante que o sacramento, sobretudo a Eucaristia, tem uma índole comunitária, né? Sim. Sim. Tem uma natureza comunitária, então, porque é a expressão do povo de Deus. Claro, presidida pelo sacerdote que atua em nome de Cristo cabeça, mas é uma ação comunitária. Então a gente nunca pode desassociar isso à experiência comunitária. Me lembro da samaritana. Quando ela faz a experiência com Cristo, ela deixa o cântaro e ela não vai correr para uma gruta para ficar ali com Cristo. Ela vai até a cidade da Samaria, vai anunciar aos outros samaritanos, ou seja, os discípulos de Emaús a mesma coisa, voltam a Jerusalém para a comunidade para testemunhar aquilo que eles experimentaram. Então, é fundamental essa natureza da igreja, natureza comunitária. A própria Virgem Maria, não? A anunciação do Senhor, o que é que ela vai fazer? Vai ficar também lá numa montanha? Não, olha, um anjo me disse que eu sou... A montanha foi ótimo. Na colina lá. Eu não vou ficar lá porque... Na minha torre de marfim isolado, né? Eu estou santo, quem quiser que... Foi fazer os afazeres, os mais simples, na casa da sua prima, porque ali lhe foi dado um sinal de que a sua prima estaria grávida, mesmo estando em uma idade avançada. Exato. Se a gente olha também os Atos dos Apóstolos, insiste sempre nessa dimensão comunitária, né? Eles eram perseverantes, aquelas 4 perseveranças, nas orações, na fração do pão, na comunhão e no ensinamento dos apóstolos. Ou seja, eles viviam em comunidade. Então isso é muito importante da igreja como instrumento da unidade de todo o gênero humano. Um dos aspectos importantes do concílio que está presente, né? Você já colocou que foi estudado, Sacrosanto Concílio, essa participação ativa dos fiéis. Então, modo que a gente vai perceber um fiel... Na celebração da missa. Na celebração, vai dizer, eu vou celebrar a missa. Um fiel pode muito bem, deve muito bem dizer isso, porque ele não vai assistir. Ele vai celebrar. O sacerdote preside, né? E como isso é profundo quando... um fiel diz, eu vou celebrar a missa, quer dizer, eu vou tomar parte na totalidade daquela celebração, que é comunhão com Deus, mas é também comunhão com os meus irmãos. Porque é a participação que o concílio pediu isso, a vivência do sacerdócio comum dos fiéis. Claro. Existe o sacerdócio ministerial, que o ensinamento da igreja é claro, né? Diferencia-se essencialmente do sacerdócio comum, porque habilita a presidir a Eucaristia, em nome de Cristo cabeça. Mas todo o povo de Deus, pelo sacerdócio comum, toma parte da celebração, né? Mas nós já vimos esse tema na Sacrosanto Concílio. Mas é claro que a Eucaristia é fundamental para a gente compreender o que é a igreja. Né? Porque os sacramentos só celebram aquilo que a igreja é. Seria uma incoerência se a gente celebrasse uma coisa que nós não somos, né? Como diz aquele provérbio antigo, a lei de crer é a lei do celebrar, né? É a lei do rezar, como se diz em latim, lex orandi, lex credendi. Talvez também, Padre Jorge, seria comungar, e cresce mais também a nossa comunhão, ter bastante clara a noção que eu tenho de igreja. Igreja comunhão nos possibilita aí de fazer uma grande purificação quando eu sou tentado ali a estabelecer um conceito ou querer crer que a natureza da igreja
seja completamente diferente daquela que nos é proposta pelo magistério, pelo aquilo que o concílio vai trazer como sendo o adornamento. Uma igreja que não corresponda com aquilo que ela mesma entende de ser o que ela é, eu devo, nesse caso, dizer, eu necessito aqui de repor, de refazer as minhas considerações e entrar novamente nesta comunhão, que eu me coloco de lado. E certamente eu vou ter algumas tensões para com os irmãos. Exatamente. Então, por isso que a igreja permanece para nós um mistério. A igreja como essa esposa de Cristo, Cristo que deu toda a sua vida por ela, em meio aos pecados que a igreja tem, mas ainda permanece na santidade, permanece como portadora da salvação. Sim. E só pode ser uma obra de Deus. Imagine 2000 anos de história. Sim. Quantos e quantas dificuldades, desafios, períodos históricos a igreja atravessou e permanece em pé. Caíram os impérios e a igreja permanece em pé. Caíram os vários outros sistemas políticos, revoluções aconteceram e a igreja permanece de pé. Então, por isso ela permanece como um mistério. Sim. Seria muito pouco se a gente tentasse analisar a igreja apenas sob um viés sociológico. Não. Seria desmerecer, na verdade, primeiro, a sua natureza e, segundo, a sua finalidade. Seria, ao mesmo tempo, tomar aquilo que pertence à sociedade civil, os poderes públicos estabelecidos de modo democrático. A eles pertence justamente a organização social e fazer ali uma reflexão a partir dessa conjuntura. A nós, não que... Quer dizer, a nós já me coloco como igreja, claro que sou, né? Não que deva ter uma aversão, mas dizer, olha, aqui existe mistério que para além da sociedade civil deve ser exato. Porque eu já vi algumas leituras de, por exemplo, pessoas que estudam a sociedade e aí fazem um estudo sociológico da igreja. Por isso essas coisas, essas divisões... ficam apontando muitas divisões que existem da igreja, porque são linha progressista, linha conservadora, linha de não sei o quê, mas esquece da dimensão da fé, que a igreja não é apenas uma instituição social, ela é uma instituição que tem a graça divina. Então a gente não precisa apenas da sociologia, a gente precisa da teologia para entender a igreja, a gente precisa da dimensão da fé para entender a igreja. Então isso é fundamental para a nossa vivência. Porque às vezes a gente quer transformar também a nossa pastoral em algo muito meramente humano. Isso me fez pensar um amigo, né, que ele disse que quando é convidado para poder fazer uma intervenção numa paróquia, ele primeiro quer saber do pároco quais são os aspectos sociais, quanto médicos, quanto sociólogos, enfim. Aí eu disse, é melhor você ir desarmado. Isso nos dá uma certa apanhado geral do público, né? Que ele utilizou o termo público, nos dá. Mas que segurança é esta? É insuficiente. Né? Não, porque ali, mesmo o médico, eles estão ali enquanto filhos e filhas de Deus. Exatamente. Eles, E naquele momento, o exercício comum ali da fé, né, o senso fide vai estar presente. O sentido da fé que vai dar uma qualidade àquela determinada conferência. Não é que eu me prepare, claro, é bom, né? Mas que eu me prepare para poder falar a um público direcionado, aí acho que o Espírito Santo vai pedir, solicitar algo naquele momento, né? De diferente. Exato. Então, veja que bonito é a igreja como um mistério. A gente olhar para a igreja com esse olhar da fé, ver a igreja como a obra do Espírito Santo. E ela continua sendo guiada por esse Espírito Santo. E daí a importância de nós, como batizarmos, assumirmos o nosso lugar, a nossa vocação, o nosso chamado de sermos igreja. A igreja realmente é a comunidade dos eleitos de Deus. Muitas pessoas não foram chamadas a fazer parte da igreja. Não significa que nós que somos superiores, somos melhores. Não, mas Deus, a nossa fragilidade, nos elegeu, diz o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo.
para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então vamos bem dizer a Deus, porque nós somos parte desse mistério que é a igreja, né? Sim. Somos parte desse povo santo, fomos eleitos por Deus para, de fato, experimentar concretamente esse amor e essa revelação da grandeza divina. Muito bem, Padre Jairo. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecê-lo muito pela sua presença, agradecê-lo muito pela sua reflexão aqui nesse dia, que nos apontou sobre a importância da igreja como mistério. Então eu queria que você deixasse uma palavra final para todos aqueles que agora nos acompanham e já antecipar que o senhor estará conosco também no próximo programa. Nós vamos continuar refletindo sobre esse mistério da igreja. Então, despede os nossos ouvintes e já convida todo mundo para estar aqui na próxima semana, no próximo programa. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Acredito que para termos uma compreensão da igreja como mistério, é necessário que a gente tire todos os conceitos que temos a respeito da igreja e entremos naquilo que de fato corresponde a essa vivência de fé. União com Deus, união com os irmãos e as irmãs. Essa união se dá de modo comunitário, se dá de modo pessoal e talvez algo que vá assim, se Deus ele nos criou e naquele determinado recito nos diz que ele não necessitou do auxílio de ninguém, mas a salvação, ele não é que tenha necessidade, mas ele assim chamou uma multidão para que todos nós pudéssemos justamente ter parte desse mistério da redenção. A redenção, ela se dá num aspecto comunitário que é totalmente diferente daquele aspecto da criação. E isso nós devemos compreender muito bem. Eu serei salvo com todos os meus irmãos e com todas as minhas irmãs, porque a salvação é justamente o nosso norte, é a nossa finalidade. Muito bem, aquilo que Santo Agostinho disse, o Deus que nos criou sem nós não nos salvará sem nós. Então, nós retornamos na próxima semana. Deus abençoe.